Bom, vamos lá então. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a bioenergética. Tá? O que é bioenergética? Bioenergética é o estudo dos nossos sistemas, né? No caso do nosso metabolismo. Então, das reações que acontecem no nosso corpo. Tudo bem? Dentro das nossas células. Então, essas reações elas são separadas em catabolismo e anabolismo. Tá? Sendo o catabolismo as reações de degradação. Tudo bem? Essas reações de degradação nada mais são do que uma molécula maior sendo quebrada em moléculas menores. Por exemplo, o amido sendo transformado em várias glicoses, uma proteína sendo transformada em vários aminoácidos, tudo bem? Sendo quebrada em uma coisa grande sendo quebrada em coisas pequenas, tudo bem? E aí, quando acontece isso? Tá na respiração e na fermentação, porque lá eu vou ter a liberação de energia. Lembra que eu tenho o meu ATP? Quando eu quebro essa ligação do fosfato, do trifosfato, tá bom? Eu libero essa energia. Também é uma reação catabólica, tudo bem? O anabolismo, tá? Então é uma reação de complexação, de formação, tudo bem? Então eu vou pegar moléculas menores e transformá-las em moléculas maiores. Então vai ser o inverso do catabolismo, tá? Então, por exemplo, como eu citei lá, o amido sendo quebrado em glicose. Eu vou ter, na verdade, a formação do amido. Então, a glicose se agrupando para formar o amido. Vou ter o agrupamento dos aminoácidos para formar uma proteína. Tudo bem? E ela vai ser endergônica, então ela vai absorver energia. Tudo bem? Bom, agora falando um pouquinho sobre a nossa querida fermentação. Tudo bem? Que é um processo catabólico. Tudo bem? Ela vai liberar energia para o nosso corpo. Tá? Bom, para falar de fermentação, a gente precisa de falar de glicólise, tá bom? Por quê? A etapa da fermentação, a primeira etapa da fermentação é a glicólise. A fermentação tem glicólise. Onde acontece essa glicólise? Lá no citosol, lá no citoplasma, tudo bem? E ela é anaeróbica, tudo bem? Eu não preciso de O2, tudo bem? E aí o que acontece? Então, eu tenho 10 reações que vão no final formar para mim. Eu vou lá pegar primeiro entra a glicose, tá? E aí eu vou formar no final os meus 2 ácidos pirúvicos, tá bom? Tudo bem? E aí no meio disso eu tenho 10 reações. Através da desfosforilação do ATP, tudo bem? E a liberação de NDH+, aqui, tudo bem? A gente vai ver a glicólise mais certinho mais pra frente, na hora que a gente falar um pouquinho sobre respiração celular, tá bom? Bom, então a gente tem alguns tipos de fermentação. Fermentação alcoólica, e ela vai ser muito importante, principalmente para a nossa economia, tá? Por exemplo, quando a economia do Brasil era açucareira, a gente plantava muito cana-de-açúcar. Hoje em dia também é assim. Para quê? Tanto para produzir o açúcar refinado, na verdade, sem refino para mandar para Europa para refinar, tudo bem? E para a produção de combustíveis, tudo bem? Hoje em dia, produção de combustíveis, tá bom? E para bebidas alcoólicas também, tá? E aí a enzima que vai atuar transformando o piruvato, tá? Transformando o piruvato em etanol é a álcool desidrogenase, tá bom? E aí eu vou formar com essa fermentação alcoólica o etanol, o dióxido de carbono e 2 ATPs. Lembra disso, ó, 2 ATPs. É um número baixo comparado à respiração celular, tá bom? Então, organismos anaeróbicos, eles vão fazer ou respiração anaeróbica ou eles vão fazer fermentação. Só que a fermentação, eu uso muito insumo para pouco resultado de energia, tudo bem? A fermentação lática, tá? Que ela vai ter uma também grande importância para a economia. Por quê? É através dela que a gente vai produzir, por exemplo, os nossos iogurtes. Tudo bem? E aí vai ser a enzima que vai transformar esse piruvato em ácido lático através da desidrogenação. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho a liberação eu pego NADH+, e tiro hidrogênio, tá bom? Então isso é desidrogenar a molécula. E aí essa lática ela vai entrar no ciclo de Cori, tudo bem? Para poder entrar no ciclo de Krebs e tal, tudo bem? E os lactobacilos e a musculatura animal, elas conseguem produzir. Por exemplo, a cãibra é o acúmulo de ácido lático, tudo bem? E aí a gente já viu que os lactobacilos
tá? Eles produzem os nossos iogurtes aí. E por último, a nossa fermentação acética. A fermentação acética, eu costumo falar que é a fermentação alcoólica, mas eu faço a fermentação alcoólica e submeto esse produto da fermentação alcoólica ao oxigênio, tudo bem? E aí esse oxigênio vai oxigenar, né? Ele vai oxidar algumas coisas e vai formar o nosso ácido acético, tá? Que a gente chama popularmente de vinagre aqui, tudo bem? O ácido acético é o princípio do vinagre, tá? O vinagre é uma solução bem diluída de ácido acético, tudo bem? Inclusive, o vinho, o pessoal começou a perceber que se eles deixassem os vinhos muito tempo abertos, eles viravam vinagre, tá? Então, quando você vê que é um vinagre de vinho, ele era um vinho e depois virou vinagre. Vamos lá. Agora falando um pouquinho sobre a respiração celular. Nossa querida glicólise. Como eu já tinha dito, então a glicólise ela vai servir também para a síntese de outras moléculas, tá? Ela vai liberar energia, tá? A respiração celular. Ela vai ser a minha fase anaeróbica, ou seja, ana significa não precisar agora, tudo bem? Eu não preciso de oxigênio para essa fase. E ela vai ocorrer no citoplasma e ela é a oxidação parcial da glicose. Glicose, tudo bem? Opa. Então, quais são os produtos da glicólise? Então, eu vou produzir 2 ATPs, 2 NADH. O que são esses NADH? Eles são carregadores de elétrons, tudo bem? Então, aqui, por exemplo, eles vão pegar lá o hidrogênio, eles vão pegar o elétron que está com o hidrogênio, tudo bem? E é para eles poderem conseguir carregar no final da minha cadeia transportadora de elétrons, para formar ATP, tudo bem? E eu tenho 2 piruvatos como produto. Então, o que acontece? Vamos simplificar. Eu tenho a molécula aqui de glicose, eu vou ter essa fosforilação, tudo bem? E essa hidrogenação, tudo bem? Vou pegar elétron, vou sequestrar elétron da molécula e vou fosforilar para o quê? Formar 2 moléculas de piruvato, tudo bem? E aqui está a glicólise esquematizada. Ela é um conjunto de 10 reações, tudo bem? Enzimáticas. E aí eu tenho 2 fases, a fase de pagamento e a fase preparatória e a fase de pagamento. Porque a glicólise em si, ela produz 4 ATPs. Tudo bem? A gente está vendo aqui, ó. Produção aqui, ó, de ATP, ela gastou 2 aqui no começo, tá vendo? No começo. E aí ela produz aqui, ó, 2, 4. Tudo bem? Ela vai produzir 4, porém ela gasta 2. Então eu pago, por isso ela chama de fase de pagamento, eu pago esse débito, ou seja, eu só produzo 2 ATPs. Bom, agora falando um pouquinho sobre o ciclo de Krebs, ele vai ocorrer na onde? Na matriz mitocondrial. Tudo bem? Vamos falar o que é a matriz mitocondrial. Vamos desenhar aqui uma mitocôndria. Tá vendo? Bonitinho. Bom, aqui nessa membrana aqui interna, eu vou chamar ela de crista mitocondrial. E é onde vai ocorrer o meu próximo passo, que vai ser a minha cadeia respiratória. Tudo bem? Ela vai acontecer na membrana. Porém, o ciclo de Krebs ele vai acontecer aqui na matriz mitocondrial. É como se fosse o citoplasma, vamos dizer assim, da mitocôndria, tudo bem? Bom, então a reação geral é o ácido pirúvico, que vai se encontrar com a acetilcoenzima A, tudo bem? Com os carregadores, e aí ele vai se transformar com a coenzima A, tá bom? Então o ácido pirúvico vai se encontrar com a coenzima A e vai se transformar em acetilcoenzima A, tudo bem? E aí, a partir dele se transformar com acetilcoenzima A, o NAD vai pegar o elétron, tudo bem? Vai sair dióxido de carbono, e é daqui que sai o dióxido de carbono quando a gente fala sobre respiração, que a gente, por exemplo, tem o sangue arterial e venoso, tudo bem? É daqui, dessa etapa. E
os hidrogênios aqui, tudo bem? Então, eu vou entrar com o quê? Com acetil coenzima A aqui, que é o quê? Nada mais é que o ácido pirúvico em contato com a coenzima A, ele vira o quê? O acetil coenzima A. E aí eu tenho, inclusive, quando eu cheguei na faculdade, a gente tem algumas aulas de... quando a gente fala sobre metabolismo do carboidrato, que é isso aqui, a gente fala que existem outros meios de formar acetil-CoA, tudo bem? E aí, por exemplo, de proteína formar acetil-CoA, de lipídios formar acetil-CoA, que é, por exemplo, um dos motivos de sempre, tá, o mais rápido, tá, de se quebrar para se formar energia é o carboidrato, tudo bem? O lipídio, ele é o que mais dá energia, mas ele demora muito, então não é proveitoso, tá? E aí, no caso, então, ficaria o carboidrato em primeiro plano, de energético, né? O lipídio em segundo e as proteínas em terceiro, tá bom? Mas isso tudo acontece ao mesmo tempo. Existe uma integração de metabolismo, tá? Então, o acetil-CoA entra, aí vai se transformar em citrato, em isocitrato, aí aqui vai sair, o NADH vai pegar mais um H, e aí vai sair CO2, tudo bem? E aqui vai indo, vai formar um FAD, que é outro carregadorzinho de elétrons, tudo bem? Até o que? Chegar aqui em oxalocetato, tudo bem? E aí, concorda comigo que se eu tenho dois ácidos pirúvicos, eu vou dar duas voltas no ciclo de Krebs, então os meus resultados vão ser dobrados. Então, por exemplo, qual que vai ser os meus produtos? Aqui eu não formei um ATP, então se eu tenho um ATP aqui, eu vou ter o quê? 2 ATPs, tá? Se eu tenho aqui não está mostrando, acho que se não me engano é aqui, tem mais a liberação de um CO2, ou é 4? Vou confirmar e depois mando, não lembro certinho. Então eu tenho a liberação do dióxido de carbono, a liberação desses H+, com elétrons, tá? E esses carregadores de elétrons aqui, o NAD, formação do NAD e do FAD. Tudo bem? Bom, e agora a parte mais importante da respiração celular. Por quê? A maior parte do ATP sintetizado na respiração celular vem daqui, tá? E por que é tão importante a respiração celular? É o processo que os seres vivos heterófilos, os heterótrofos, eucariotos, que são aeróbicos, eles vão ter para gerar energia, que é a moedinha energética da célula, que é o nosso ATP, ou GTP, ou UTP, tudo bem? E aí, o que é isso aqui? Adenosina trifosfato, se for GTP, guanina trifosfato, tudo bem? E aí é como eu disse para vocês, quando eu quebro essas ligações, tá? Que foi gerada quando eu pego o ADP mais o fósforo inorgânico que eu tenho no meu organismo por causa da alimentação, e junto os dois, vou formar o quê? O ATP, tudo bem? E o ATP é minha molécula energética. Só que quando eu faço o processo inverso, então aqui eu guardo energia. Lembra que quando é uma reação de anabolismo, ela vai ser uma endergônica, então eu vou absorver energia. Então, aqui nas moléculas nas ligações eu vou absorver energia. E depois, quando eu tiver uma reação de catabolismo, que no caso seria ao contrário, o inverso dessa aqui, já tenho a liberação dessa energia para o meio. Tá? Então, aqui vai ter a 90% da produção de ATP. Então, vamos lembrar onde acontece? Nas cristas. Tá vendo aqui as cristas na mitocôndria? Tá? Que nada mais é que uma membrana. E aí eu vou ter essas membranas, ou essas proteínas, tá? De membrana, tá? Para fazer esse transporte de elétrons, tudo bem? Porque a gente chama ela de cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons, tudo bem? E aí esse FAD, ele vai abandonando esses H+. Aqui vai ser o lúmen do órgão, da organela, tá? E aqui vai ser o meio extracelular, tudo bem? Então esses hidrogênios, eles vão saindo,
tá? E aí chega em um determinado momento que eles vão passar pela ATP sintase, tá bom? Que é essa proteína aqui. O que vai acontecer? Na hora que eles passam, ele gira ela e com essa força cinética, o que acontece? Ela faz com que o ADP que está ali quebrado pegue o fósforo orgânico que está ali e forme o ATP. Tudo bem? E aí aqui eu vou ter essa síntese de ATP. Então aqui na membrana eu carrego esses elétrons e aqui eu formo ATP. Por isso que ela é tão importante. Tudo bem? Então aqui vai ser o espaço entre as membranas mitocondrial externa. Tá? Que é o que eu falei. Que aqui vai ser o meio extracelular, meio intracelular e a membrana interna da mitocôndria. Tudo bem? E aí a gente tem que falar um pouquinho sobre esses destinos do piruvato. Tá? O que é importante falar? O piruvato ele pode se transformar em lactato, como a gente viu lá por fermentação. Ele vai passar por ciclo de Cori e aí ele vai, por exemplo, dar energia para a célula. Ele pode se transformar em acetil-CoA e entrar no ciclo de Krebs, tá? E aí formar os ATPs e depois que entrar no ciclo de Krebs ir para a cadeia respiratória e formar mais ATPs. Tudo bem? Inclusive, o ciclo de Cori também, se não me engano, ele pode voltar para uma fase da glicólise e de lá se transformar em acetil-CoA. Tudo bem? Quando tem oxigênio, tudo bem? Quando é anaeróbio. O oxalacetato, que vai fazer a gliconeogênese. O que é a gliconeogênese? É o processo onde eu formo, através de moléculas que não são carboidratos, tá? O acetil-CoA para entrar lá. Ou, na verdade, o oxalocetato. Eu entro no meu ciclo de Krebs com o oxalocetato, tá bom? Oxalacetato, tudo bem? E a alanina, tá? Que a gente sabe que é o aminoácido, para fazer a síntese de proteínas. E também tem o ciclo da alanina... o ciclo da alanina, que pode também voltar para a glicólise e formar, por exemplo, oxalacetato e formar ATP. Tudo bem? Deu para entender essa parte de respiração? Ou eu fui muito rápido? Tudo bem, então. Bom, então, fotossíntese. Tá? Fotossíntese, então, vai ser o processo onde vai ser realizada para ter a nutrição dessas algas, desses vegetais, tudo bem? Bom, inclusive, ela é muito importante no ecossistema, na nossa biosfera, porque é por causa dessas algas, da fotossíntese dessas algas, que a gente tem oxigênio, tudo bem? E aí o ser humano está degradando com as florestas, tá? Que não dão oxigênio. Eles não dão oxigênio, assim, diretamente pra gente, tá? Mas indiretamente sim, tudo bem? E é por isso, é importante por causa disso também, por causa da liberação de oxigênio, tá bom? Então, essa aqui é a equação geral da nossa fotossíntese, tá? Então, eu vou pegar água, aquele negócio que a gente aprendeu na creche, só que a gente nunca entendeu como balancear essa equação, tudo bem? Então, a gente sabe que para fotossíntese a gente precisa de água e precisa de gás carbônico, tudo bem? Dióxido de carbono. E aí, quando eu tenho a luz, tá? E eu tenho o pigmento para captar esses fótons, tá? Eu vou gerar matéria orgânica, água e oxigênio, tudo bem? Bom, a fotossíntese ela é dividida em duas etapas. Etapa fotoquímica, tá? E essa etapa fotoquímica, foto significa luz, tudo bem? Vai ser a etapa de reações na luz. Então, eu vou precisar desses fótons para que essa luz ocorra, tudo bem? E ela vai acontecer na lamela dos tilacoides. O que é lamela? Vamos pensar num tilacoide. Ou num cloroplasto, tudo bem? Bom, aqui eu tenho os tilacoides, tudo bem? E a lamela dos tilacoides é como se fosse um interstício
tá? Com a membrana ali, tudo bem? E é ali que vai acontecer a etapa fotoquímica. Na etapa fotoquímica eu vou ter a fotofosforilação. E aí essa fotofosforilação, ela diz respeito ao quê? A formação de ATP ou ao carregamento de elétrons, tá? E a gente vai ver isso aqui agora, tá? Bom, eu tenho complexo antena 2, tá bom? E aí, o que acontece? Eu vou passar por esse complexo antena, e aí esses elétrons, quando for numa cíclica, tá? Quando for cíclica, ele vai passar para o complexo antena 1, tá? Vai passar pelos citocromos, e quando chegar no complexo antena 1, ele vai voltar para o citocromo, e assim vai fazendo, tudo bem? E assim ele vai formando os ATPs, tá? E aí, na fosforilação acíclica, esses hidrogênios que são deixados pelos carregadores, o que vai acontecer? Eles vão lá para a ATP sintase novamente, e essa ATP sintase vai juntar o ADP com o fósforo inorgânico formando o ATP. Tudo bem? E aí o saldo que eu vou ter é de oxigênio, ATP e na DPH. Inclusive aqui a gente vai ter uma etapa muito importante que é a fotólise da água, tá? Porque a gente precisa, por exemplo, concorda que está saindo elétrons daqui, tá vendo aqui embaixo? Isso aqui é a fotólise da água. Se eu tô mandando elétrons para frente, esses elétrons estão indo para frente, o que acontece? Eu vou ter que repor isso aqui, esses elétrons. E como que eu vou repor? Com a luz. E essa luz ela vai quebrar essa molécula de água, tá? Por isso a gente chama de fotólise, quebra por luz, tá? Ela vai quebrar essa molécula de água e liberar esses elétrons para que eles possam ir, tá? Se esses elétrons voltarem, vai formar na cíclica, formando ATP. Se eles forem, eles vão formar na DPH. Na verdade é ao contrário, tudo bem? Isso aqui tá ao contrário. Se for a cíclica, tá? Ela vai formar esses NADPs, tá? Com esses hidrogênios. E aí, se for a não cíclica, ela vai para a ATP sintase formar esses ATPs. Tudo bem? Desculpa a bagunça do slide. Ele foi feito de madrugada. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a etapa química. A etapa química é o ciclo de Calvin-Benson, tudo bem? E ela não necessita de luz e ela vai ocorrer no estroma, tá? Que é esses interstícios entre as lamelas, tudo bem? Bom, não é porque ela não necessita de luz que ela só vai ocorrer à noite, tudo bem? Significa que ela só não necessita de luz. Então a fase fotoquímica vai estar acontecendo e a etapa química também vai estar acontecendo durante o dia, por exemplo. Só que durante a noite a etapa fotoquímica diminui e a etapa química continua igual, tudo bem? Bom, primeiro, o que a gente precisa saber sobre o ciclo de Calvin? Quem que pega esse dióxido de carbono da atmosfera para poder incorporar nesse ciclo? É a rubisco, tudo bem? A rubulose, carboxilase e oxigenase, tudo bem? 1,5-fosfato, carboxilase, oxigenase, tudo bem? Então o que ela vai fazer? Fixar o carbono. Aí depois o que esse carbono o que vai acontecer com esse carbono? Ele vai ser reduzido, tudo bem? Então vai lá formar os ATPs e os NADs, tudo bem? E aí depois vai ter essa regeneração da rubulose para formar novamente a rubisco, tá? A rubisco é a enzima mais abundante no mundo, tudo bem? E aí é muito importante porque ela sempre, por exemplo, lembra que a gente falou sobre aquele gráfico de enzima? Então, por exemplo, quanto mais substrato eu tenho, e eu tenho uma quantidade fixa de enzima, então vai acontecer o quê? Eu vou ter um crescimento, só que vai ter um momento que vai chegar numa constante, tudo bem? Então eu tenho muita rubisco, tudo bem? E isso é importante porque eu consigo fazer a fotossíntese
todo o tempo. E aí o saldo disso aqui vai ser a nossa matéria orgânica, seja ela a sacarose, seja ela a glicose, tá? O oxigênio e a água, tudo bem? Vamos para os exercícios, deu para entender tudo, falta alguma coisa? Tudo bem, então. Bom, então vamos lá. A fotossíntese é um processo físico-químico. Por que é físico? Por causa da parte de luz, tudo bem? E químico por causa das reações. Realizada por organismos clorofilados, que apresentam clorofila. Tá? A clorofila é o pigmento responsável por absorver esses fótons para que possa ocorrer a fotólise da água e aí aqueles elétrons irem pela cadeia. Lembra que a gente falou sobre a etapa fotoquímica? E aí tem a fotofosforilação, tudo bem? E nos vegetais é dividido em duas fases complementares. Uma responsável pela síntese de ATP, tudo bem? E pela redução de NADP+. E a outra é pela fixação de carbono. Ou seja, essa aqui é a minha fase fotoquímica, que está fazendo a síntese de ATP e reduzindo o meu NADPH, tudo bem? Então está oxidando, está reduzindo ele. E a outra pela fixação de carbono, que é a minha fase química. Tá? Para que a etapa produtora de ATP e NADPH ocorra, são essenciais. Lembra que a gente falou que eu preciso do que para ocorrer isso aqui? Na primeira etapa. Na segunda etapa que entra o gás carbônico. Na primeira etapa não entra o gás carbônico. Na primeira etapa eu preciso de água, tá? Água, tá? Então essa aqui talvez, essa aqui não, tá? Por quê? Qual que é o objetivo da fotossíntese? Formar a glicose, tudo bem? Essa aqui também não. E essa aqui também não, tudo bem? E aí a gente pensa, outra coisa, que a gente precisa também na primeira etapa? A energia luminosa, a radiação luminosa, para acontecer a fotólise da água, para que eu possa suprir os elétrons, tudo bem? Então, a nossa resposta é a letra C de cachorro. Bom, a questão 2 diz assim. 2,4 de nitroferol, DNP, é conhecido como desacoplador da cadeia de elétrons na mitocôndria. Então, o que ele faz? Ele afeta a cadeia transportadora de elétrons na mitocôndria. E apresenta o efeito emagrecedor. Contudo, por ser perigoso e pela ocorrência de casos letais, seu uso como medicamento é proibido em diversos países, inclusive no Brasil. Na mitocôndria, essa substância captura, no espaço de intermembranas, prótons de H+, provenientes da atividade das proteínas da cadeia respiratória, retornando-os à matriz mitocondrial. Matriz mitocondrial é onde acontece o ciclo de Krebs, tudo bem? Assim, esses prótons não passam pelo transporte enzimático, tá bom? Na membrana interna. O efeito emagrecedor desse composto está relacionado a... Então, o que está falando? Que vai afetar a cadeia transportadora de elétrons e aí isso vai gerar alguma coisa. O que vai acontecer? Por que as pessoas emagrecem? Por causa da obstrução da cadeia respiratória, resultando em maior consumo celular de ácidos graxos? Mais ou menos. B. Bloqueio das reações de ciclo de Krebs? Não. Inclusive, ela vai voltar para a matriz mitocondrial, que é onde ocorre o ciclo de Krebs. Tudo bem? A diminuição da produção de acetil-CoA? Nada a ver. Resultando em maior gasto celular de piruvato? Nada a ver. Inibição da glicólise de ATP? Não. Glicólise de ATP? Nada a ver. E redução da produção de ATP, resultando em maior gasto celular de nutrientes. Tá? Eu acho que essa aqui é a correta, tudo bem? Por que essa aqui é a correta? Porque, pensa comigo, se na fermentação, quantos ATPs eu produzo? 2, tudo bem? E até, por exemplo, o ciclo de Krebs, quando eu falo de respiração, 4, tudo bem? Então eu vou gastar muito mais nutriente para produzir menos energia, tudo bem? Então eu vou ter essa redução dessa produção de ATP e aí eu vou ter esse maior gasto de nutriente. Questão 3. O anabolismo e o catabolismo são processos celulares antagônicos, ou seja,
eles são um contrário ao outro, tá? Que são controlados principalmente pela ação hormonal. Por exemplo, no fígado, a insulina atua como hormônio com ação anabólica, enquanto o glucagon tem ação catabólica e ambos são secretados em resposta ao nível de glicose sanguínea. Ou seja, vamos explicar aqui o que está falando o texto. O que a insulina faz? Ela pega o amido, quebra o amido e leva para o sangue para poder suprir as células. Tá? Então, a reação de anabolismo. O que o glucagon faz? Ele pega essa glicose que está em excesso no sangue e armazena ela em forma de glicogênio. Tá? Amido é nas plantas, glicogênio no ser humano. O glicogênio ele fica armazenado nos músculos, tá? E no fígado, tá? E o amido nas plantas fica nas raízes. Em caso de indivíduo com hipoglicemia, então, se eu tenho hipoglicemia, eu tenho baixo nível de glicose no sangue, tá? Então, quem vai atuar vai ser a insulina, tudo bem? Porque ela vai quebrar uma molécula grande, que é o glicogênio, e transformá-la em uma molécula pequena, que é a glicose. Então, por isso que é uma reação de catabolismo. Então, em caso de indivíduo com hipoglicemia, o hormônio citado que atua no catabolismo induzirá o organismo a realizar fermentação lática? Não. Tá? Porque é hipoglicemia e não hipoxia. Tá? Eu não estou sem oxigênio. Metabolizar aerobicamente a glicose? Não, ele está falando que está com pouca glicose. Tá? Ele já está metabolizando aerobicamente a glicose. Produzir aminoácidos a partir de ácidos graxos? Também não. Tá? Isso pode acontecer, tá, gente? Transformar ácidos graxos em glicogênio? Também não. Ele está querendo a partir de uma molécula grande, por exemplo, glicogênio, para se transformar em uma molécula pequena. Ou seja, estimular a utilização do glicogênio, que é uma molécula grande, se transformando em glicose, por exemplo. Tá? Bom, questão 4. As mitocôndrias são organelas citoplasmáticas que ocorrem etapas de processo de respiração celular. Nesse processo, moléculas orgânicas são transformadas juntamente com oxigênio e são produzidas dióxido de carbono e água, liberando energia que é armazenada na célula em forma de ATP. Na espécie humana, o gameta masculino, tá, o espermatozoide, apresenta em sua peça intermediária um conjunto de mitocôndrias cuja função é... Lembra que eu falei que o espermatozoide ele tem na sua peça intermediária um monte de mitocôndria? E aí é por isso que as pessoas, todo mundo, ninguém tem DNA mitocondrial paterno, só tem DNA mitocondrial materno. Por quê? Quando o meu acrossomo ele solta a substância para poder começar a perfurar a zona pelúcida do ovócito secundário, só entra essa parte, essa cabeça do cromossomo. Esse acrossomo aqui é como se fosse um chapéuzinho, tá? Para proteção. E aí só entra essa cabeça. Essa parte aqui fica de fora. Então essas mitocôndrias ficam também de fora. E para que eu preciso de tanta mitocôndria aqui perto da cauda? Porque como que é a movimentação dele? Não é pelo flagelo? Então o flagelo vai ter que bater muito forte para que ele se muito rápido para ele se locomover, tudo bem? Então, para que é essa energia? Para sua locomoção, tudo bem? Se ele tivesse aqui na cabeça, seria para quebrar por exemplo, ruptura do ovócito. Mas não é, tá? Porque quem quebra o ovócito, a membrana do ovócito, são as substâncias que estão no acrossomo, tudo bem? Acelerar a maturação durante a espermatogênese, nada a ver. Utilizar a tuba uterina para fecundação, nada a ver, tudo bem? Próxima questão. Outra questão bem simples normalmente as células do organismo humano realizam respiração aeróbica, na qual o consumo de uma molécula de glicose gera 38 moléculas de ATP. Tá? Então, no saldo geral da respiração celular, normalmente são 38 moléculas de ATP. Tudo bem? Lembra que a fermentação a gente falou de 2 moléculas de ATP só?
No metabolismo do carboidrato, no caso da respiração celular aeróbica, ele gera 38, então é muito mais vantajoso, porque eu gasto a mesma coisa, tá? Porque é o mesmo insumo, para muito mais energia, tá? Então aqui, vamos continuar. Contudo, em condições anaeróbicas, o consumo de uma molécula de glicose pelas células é capaz de gerar apenas 2 moléculas de ATP. Tá? Qual curva representa o perfil de consumo de glicose para a manutenção da homeostase? O que é homeostase? Equilíbrio, tá? Equilíbrio do corpo, equilíbrio do metabolismo, de uma célula que inicialmente está com uma condição anaeróbica, tudo bem? E é submetida a aumento gradual de concentração de oxigênio. Beleza. Então, o que a gente precisa pensar? Que é o consumo de glicose, tá bom? Pela concentração de oxigênio. O que acontece? Quando eu tenho fermentação, eu não tenho que produzir muito mais energia. Eu não tenho que produzir a mesma quantidade de energia, só que eu não vou gastar muito mais. Porque, por exemplo, se a molécula de glicose na respiração, ela forma 38. Pensa que eu preciso de fazer aproximadamente aí 9,5, 9,6 vezes, tá? O que não mais 9,4, não, pera. Sei lá. Tem que fazer muito mais vezes esse processo. E ele vai gerar 2 e vou gastar muito mais insumo, tá? Ou seja, eu tô com o meu consumo de glicose lá em cima, tudo bem? E aí, conforme eu vou aumentando o meu nível de oxigênio, o que vai acontecer? O meu consumo de glicose vai baixar, tudo bem? Deu para entender isso aqui? Beleza, então. Bom, muito obrigado pela atenção. Aqui está o meu e-mail, o meu Instagram, segue lá. E o meu WhatsApp. Eu vou parar de gravar agora, tá? Ficou alguma dúvida? É que assim,